O dragão é uma criatura lendária, retratado como réptil gigantesco, com asas que lhe permitem voar e armado com garras afiadas. Em muitas mitologias ao redor do mundo, encontramos criaturas com características reptilianas mais ou menos comuns aos dragões. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre a origem desta criatura sedenta por ouro e poder que chamamos de dragão. São criaturas mágicas e seres fantásticos que rondam a imaginação da humanidade desde que aprendemos a contar histórias e a criar símbolos para entender fenômenos da natureza e outros acontecimentos até então inexplicáveis. Os dragões aparecem em registros históricos ao redor do mundo, desde os celtas até os chineses. É difícil determinar uma origem geográfica ou histórica dos dragões. Sua aparência parece datar das primeiras civilizações, talvez até do Paleolítico. Eles se destacam por sua aparência reptiliana. O dragão é imediatamente alinhado à terra, onde geralmente se refugia. No entanto, está separado do mundo terrestre pela sua capacidade de voar nos céus, o que torna esta criatura ainda mais majestosa. Outra teoria é a de que animais como cobras e crocodilos serviram de inspiração para que nosso fértil imaginário concebesse a ideia de uma criatura que fosse híbrida e, em alguns casos, tivesse até poderes mágicos ou habilidades únicas. Quando pensamos em dragões na fantasia moderna e na narrativa, o monstro alado que cospe fogo é provavelmente a imagem mais comum que vem à mente. No entanto, nem sempre foi assim. Para encontrar a origem dessas histórias, precisamos voltar milhares de anos através de vários continentes. A palavra inglesa dragon deriva do grego drakon. A Grécia Antiga tinha inúmeros monstros classificados como dragões. No entanto, nenhum deles era alado e cuspidor de fogo. Eles eram muito mais parecidos com grandes serpentes. Os dragões na mitologia grega eram grandes serpentes com múltiplas camadas de dentes afiados como navalhas e frequentemente com várias cabeças. Esses dragões normalmente eram encontrados em dois locais diferentes. O mais comum sendo na água, as fontes sagradas eram frequentemente guardadas por uma dessas serpentes. O segundo seria guardando algum tipo de tesouro, um bosque secreto ou até mesmo apenas um local onde olhos curiosos não deveriam estar. Alguns exemplos que você pode ter ouvido eu mencionar antes incluem o dragão colquiano, ou de Colchis, que aparece na história de Jasão e os Argonautas, como o dragão que dormia no bosque de Ares, guardando nada menos que o velocino de ouro. Aqueles familiarizados com os trabalhos de Héracles podem lembrar de outro dragão que guardava as maçãs douradas no Jardim das Hespérides, também conhecido como o dragão Hespérides ou Ladão. A Hidra ou Hidra de Lerna foi outro dragão encontrado por Héracles durante seus trabalhos. A Hidra foi encontrada nas fontes de Lerna e era famosa por suas 9 cabeças. Ela também tinha propriedades regenerativas, cortando uma de suas cabeças e 2 cresceriam em seu lugar. Existem dezenas de dragões nomeados na mitologia grega, muitos deles encontrados na água e usados como guardiões ou até mesmo, às vezes, como um tipo de veículo para executar os castigos dos deuses. No entanto, existem algumas variações. Medeia tinha uma carruagem que era puxada por 2 serpentes voadoras. Deméter também tinha uma carruagem que era puxada pelo céu por 2 serpentes aladas. Apenas para lhe dar uma ideia de quão amplo era o termo dragão, criaturas como Cetus, Sila, Tifão e sua esposa Equidna eram todas consideradas tipos de dragões. Ironicamente, uma das maiores influências nos dragões medievais vem de um dos monstros menos parecidos com dragões da mitologia grega, embora ainda fosse tecnicamente classificado como um dragão. A quimera é uma criatura híbrida que não necessariamente tem muitas características óbvias de um dragão, mas sua influência faz sentido. A prole de Tifão e Equidna, a quimera era composta de 3 animais. A metade frontal é um leão, o meio e as patas traseiras são de um bode e a cabeça de uma serpente forma a cauda. Uma parte da quimera que se assemelha a um dragão moderno é a cabeça de bode que era capaz de cuspir fogo. A razão pela qual sabemos que isso influenciou a ideia dos dragões medievais remonta à história de São Jorge e o dragão. A história de São Jorge e o dragão começa com uma aldeia sendo extorquida por um dragão. Todos os anos, o dragão exigia um tributo, ameaçando destruir a aldeia caso suas exigências não fossem atendidas.
Eventualmente, suas demandas superaram a capacidade da aldeia e o suprimento de gado se esgotou. Sem outra opção, começaram a sacrificar humanos como tributo. Eventualmente, a princesa foi escolhida e São Jorge, um respeitado soldado cristão, chegou para salvar o dia e matar o dragão. Esta história foi recontada muitas vezes. Uma das versões mais populares vem de uma coleção de histórias conhecida como a Legenda Dourada, recontada pelo arcebispo de Gênova. Nesta versão, a aldeia em questão estava em um lugar chamado Sailene, localizado na Líbia. A aldeia estava sendo assolada por um dragão que vivia nas águas próximas. Os aldeões imploraram ao dragão para poupá-los e concordaram em dar ao dragão 2 ovelhas todos os dias como tributo. Isso eventualmente se tornou uma ovelha e um homem, até que não havia outra escolha senão começar a oferecer suas crianças, escolhidas aleatoriamente. Um dia, a filha do rei foi sorteada. Ele tentou de tudo para subornar a aldeia, oferecendo toda a sua riqueza, mas eles recusaram sua oferta. A jovem princesa foi levada ao lago vestida como uma noiva e oferecida como sacrifício. São Jorge chegou ao lago e a princesa lhe disse para ir embora, pois o dragão chegaria em breve. São Jorge recusou e quando o dragão emergiu da água, ele fez o sinal da cruz antes de avançar em seu cavalo e atacar o dragão com sua lança. Com o dragão ferido, ele pegou o cinto da princesa e o enrolou em volta do pescoço do dragão. Ele então levou o dragão de volta à aldeia, assustando todos. Ele ofereceu matar o dragão, contanto que todos na aldeia concordassem em ser batizados e se tornarem cristãos. Toda a aldeia, incluindo o rei, se tornou cristã e, conforme prometido, São Jorge decapitou o dragão com sua espada. No exato local onde o dragão morreu, o rei construiu uma igreja dedicada à Virgem Maria. No altar desta igreja, havia uma fonte cuja água era dita capaz de curar qualquer doença ou enfermidade. O dragão chinês, conhecido como Lung, é normalmente descrito como uma criatura serpentina de 4 patas, o que faz com que sua origem seja associada a uma cobra ou jacaré. Dada sua ligação com força e poder, os dragões eram um símbolo usado pelos imperadores chineses. Um tema recorrente entre as mais antigas representações de dragões é sua associação com corpos d'água. Nessas tradições, os dragões eram vistos como governantes de cachoeiras, rios e do mar. Existem até 4 reis dragões, cada um representando os 4 mares ou grandes corpos d'água na China. Eles também eram considerados controladores do clima, sendo o rei dragão referido como o dispensador da chuva. Na Coreia, os dragões são bastante semelhantes aos seus homólogos chineses. No entanto, são conhecidos por terem uma barba muito maior. Na mitologia egípcia, há a grande serpente Apep, que reside no submundo. Apep era a personificação do caos, a serpente do Nilo ou o dragão do mal, sendo o maior inimigo de Ra. Todos os dias havia uma batalha entre Apep e o deus Ra. Apep era forçado a permanecer no submundo do nascer ao pôr do sol. Uma grande batalha entre os dois ocorria na escuridão, da qual Ra emergia vitorioso, significando que ele navegaria sua barca pelo céu na manhã seguinte e que haveria outro amanhecer. Apep, assim como os dragões gregos e de outras culturas antigas, tomava a forma de uma serpente e tem muito pouca semelhança com os dragões modernos. Como vimos hoje, os dragões ao longo dos tempos mudaram dramaticamente, não apenas na aparência, mas também em seu caráter. Uma criatura gananciosa que acumula ouro com desprezo por todos ao seu redor é um tropo bastante comum na fantasia moderna. De guardiões sagrados a monstros temidos, de símbolos de poder a personificações do caos, os dragões têm uma rica e variada história que atravessa culturas e milênios. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos sobre mitologia e fantasia. Até a próxima!